Queridos, nós vamos meditar no livro de Ageu. O livro de Ageu é interessante, né? É considerado um dos profetas menores e provavelmente ele escreveu na época do exílio babilônico, que foi um exílio de 70 anos. Israel ficou exilado na Babilônia. São apenas 2 capítulos e às vezes a gente não dá muita importância, né? Porque é tão pequeno esse livro. E essa semana eu estava lendo ele, foi coisa de 30 minutos eu li o livro de Ageu. E depois eu reli e fui relendo e fui vendo uma verdade para mim, né, para a minha vida. E eu queria, nessa manhã, fazer algo diferente. Eu quero contar um pouco da minha história. E dentro do livro de Ageu, que às vezes coisas aconteceram na nossa vida e a gente às vezes não entende, né? A gente conhece pessoas que trabalham muito e não prospera. Já viu gente que trabalha muito e não prospera? A pessoa se esforça, é trabalhador, sua, mas não prospera, não não vai além, né? Não dá aquele passo além. E eu creio que essa palavra ela é libertadora, porque o dia que eu entendi esse princípio, e eu estava revisando algumas coisas essa semana, né? Com relação a isso, porque eu comecei a ver pessoas que tinham tudo para dar certo. Pessoas que foram criadas no mesmo ambiente que eu. Alguns fizeram a mesma faculdade comigo. Pessoas que conheciam pessoas influentes. Como eu disse, tinha tudo para dar certo, mas acabou não dando aquilo que a gente esperava, né? E esses dias eu estava com alguns amigos, algumas pessoas que estudaram comigo, a gente avaliando, né, a vida de um, a vida de outro, e tinha algumas pessoas que tiveram até algum sucesso financeiro, mas emocionalmente arrasado. Alguns tiveram sucesso numa área, não tiveram na outra, e eu comecei a refletir sobre isso, né? Porque, queridos, eu vim do zero, né? Ou do -1, né? Como a gente pode dizer, né? Meu pai e minha mãe vieram da roça, com 2 filhos. Você imagina, sem escolaridade, sem um lugar, compraram um pedacinho de terra. Isso aqui, gente, essa parte daqui para lá era um areial, aquela areia preta, porque aqui já era um encontro de mangue com aquela parte de areia. Daqui para trás era um mar só, era um mangue. Quando eu era criança, a gente caminhava tinha palafita aqui que sumia de palafita, quilômetros de palafita. Aí via menino tomando banho, caindo na maré, e essa palafita era uma tabinha só, véio. O pessoal corria igual um foguete, né? E às vezes a gente pensa, tinha tudo para dar errado, ou tinha tudo para dar certo e não dá, né? Tem gente que tem diploma na parede e virou Uber. Não estou falando mal do seu Uber não, tá? Mas não vai. A coisa não acontece, conhece pessoas, fez tanto curso e já estudou tanto, se especializou, mas não conseguem andar. E eu estava pensando sobre bênçãos inexplicáveis. Porque uma pessoa que vem de uma família que tem situação financeira e prospera, você fala, vem uma linhagem e tem tudo para dar certo. Agora, quando eu comecei a pensar sobre a minha vida, as bênçãos inexplicáveis. Gente, um dia, em 2009... eu ganhei uma bolsa, em 2008 eu ganhei uma bolsa para fazer um mestrado nos Estados Unidos. E tudo pago. A faculdade, passagem de avião, hospedagem. E eu consegui juntar $100. E eu estava no aeroporto lá em Atlanta. É um aeroporto gigante. Tem metrô dentro do aeroporto para você andar. E eu estava lá e o Espírito Santo me trouxe a minha infância, a memória. E uma coisa que Deus falou comigo, sabe por que você está aqui? As bênçãos inexplicáveis. E quando eu comecei a ler esse texto, né? Porque quando você planta, é fácil. Eu plantei, eu colhi. Não é? Eu fiz, colhi. Ou seja, você consegue explicar, investir certo, lucrei. Fácil de explicar, né? Mas existem bênçãos que são inexplicáveis, mas Ageu capítulo 1 tem a explicação. E eu fui entender isso numa fase da minha vida, e eu vou contar essa história para vocês,
Porque às vezes nós olhamos na Bíblia, né, Davi foi um cara que matou um inocente, adulterou, e termina bem. Um homem segundo o coração de Deus. Como é que a gente explica isso, né? Porque no meu coração, no seu coração, Davi tinha que ter pago. E pago caro, né? Porque a justiça de Deus é diferente. Aos nossos olhos, eu fico imaginando se nós estivéssemos no lugar de Deus. Meu Deus do céu. Né? Porque nós somos muito, não vale nem cri-cri, né? Nós somos incoerentes. Nós queremos a justiça lá, mas quando é o nosso lado, é diferente. Mas Deus é a justiça perfeita. Mas por que Davi foi o cara que prosperou tão grandemente, né? Nós vamos ver também isso. Eu queria que você fosse lá para Ageu, capítulo 1, nós vamos começar lendo do versículo 1 ao versículo 4, o livro de Ageu. Vocês viram que nós já colocamos o painel para cima, começamos, né? Ele veio para cima. Foi um trabalho, gente. Essa semana foram 2 dias de muito trabalho para quebrar, limpar, mas está ficando melhor. Vai ficar bom. Vai ficar melhor ainda. Nós vamos acabar de arrumar a casa. Ageu 1, de 1 a 4, diz assim: no primeiro dia, estou lendo na versão NVI, tá, Guilherme? No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Algumas versões falam, a minha casa está deserta, né? Queridos, quando eu falei de Davi, ele estava num palácio, e ele estava desfrutando, né, o palácio. E Davi, ele se propôs no coração, ele começou a pensar o seguinte: olha, eu estou num palácio, tudo fino, tudo chique, mas aonde está a arca do Senhor? Que a arca representava a presença de Deus. Aonde está a arca? Está numa tenda, e a tenda de tanto mudar para lá, muda para cá, já está toda esfarelada, né? Está bem acabada. Como pode Deus, o nosso Deus, nessa habitação, e eu aqui? E ele propôs no coração edificar uma casa para Deus em Jerusalém. E ele falando, né, a minha casa é linda, construída com os melhores cedros, tem tudo, tem ouro, mas a casa do Senhor, a arca do Senhor, não tem aonde ficar. É interessante que, de uma forma, né, não orgânica, Deus fala para Judá, usa um profeta. Mas Davi partiu do coração dele esse desejo, né? Aí Deus começa a falar com o povo, é diferente. Davi põe isso no coração. Aí lá no exílio babilônico, Deus manda uma palavra para o povo, né? Através do profeta Ageu. E vocês estão confortáveis onde estão, porque a minha casa está deserta. Olha o versículo 5. Agora sim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Aí Deus começa a levar o povo a refletir. Tudo que vocês fizeram, olha onde vocês vieram parar. E o povo achando que estava tranquilo, né? Eles estavam bem na Babilônia. Mas Deus começou a falar: olha, tudo que vocês fizeram, levaram vocês para o cativeiro. Porque, queridos, muitas das vezes nós não paramos para refletir as coisas. Nós queremos achar os culpados, mas nós não procuramos saber quem é o responsável. Que muitas das vezes nós somos os responsáveis por aquilo que está acontecendo na nossa vida. Aí Deus diz a ele: considerai os vossos caminhos, considerai justamente pensar o que você está fazendo, por que você está fazendo dessa forma. Então, queridos, quando a gente volta aqui para aquilo que eu me propus a falar nessa manhã, quando nós começamos a entender as bênçãos inexplicáveis,
quando eu comecei a pensar nisso, né, de coisas que eu conquistei, lugares que eu entrei. Interessante que em certa ocasião, eu tinha 16 para 17 anos de idade, eu fui fazer um estágio na Samarco. Eu acordava às 4h30 da manhã, pegava o ônibus às 5 ali na Móveis Conquista, ia lá para Anchieta, pegava às 7 no trabalho, aí saía à noite e ia para a escola ainda, né? Ia estudar. Chegava em casa às 11 horas da noite para jantar. Isso foi uma rotina. E ali começou a virar a chave na minha vida. Aí surgiu uma promoção para algo que foi interessante, que quando Deus me levou para esse lugar, e eu fui interessado no dinheiro que eu estava ganhando. Porque você imagina, nós viemos de uma infância muito pobre. E um salário, gente, era um negócio fantástico. E o primeiro dia que eu cheguei nessa empresa, que eu fui almoçar no restaurante da empresa, meu Deus, eu me senti... Aquela comida parecia um banquete. Mas com o tempo eu via que o negócio não era um banquete, né? Mas, primeiro, aí me colocaram para acompanhar um cara que era enjoado. Era estagiário, enjoado, cara. E para fazer uma coisa que era muito técnica. Eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Eu queria estar lá de fora, né? Com o pessoal, fazendo outras coisas, mas eu estava numa área extremamente técnica. E 4 meses depois que eu estava ali, que eu já estava sabendo fazer, promoveram esse cara para ir para Mariana. Aí o chefe chegou para mim e falou o seguinte, você consegue dar conta do recado, do serviço dele? Aí na hora eu falei assim, claro que eu consigo. Ainda ia fazer 17 anos de idade, claro que eu consigo. Recebi a promoção, fui empregado, pela primeira vez fui empregado. E o salário quintuplicou. Aí eu, meu Deus, aí a coisa assim começou a mudar, né? Aí os outros que entraram comigo continuaram estagiando. E eu já estava empregado. Eu falei, gente, Deus tem explicação não. Trabalhei um tempo na Samar, fui para a CST, Deus fez a mesma coisa comigo. Primeira oportunidade de promoção, eu recebi. Saí da CST, fui para a Aracruz Celulose. Você imagina, agora com 18 para 19 anos, um adolescente ganhando 10 salários mínimos. Era um negócio assim que... Primeiro salário eu comprei um carro, gente. Foi um Corcel, né? Mas na época o Corcel era o carro, né? Era o carro. Não tinha nem carteira, mas tinha o carro. E eu comecei ali trabalhando. E Deus me colocando nas posições, e às vezes eu não entendia por que Deus me colocava em certo lugar. E uma coisa que eu sempre fiz aonde eu passei, eu testemunhei do amor de Cristo. Eu nunca neguei a minha fé. Nunca fui um agente secreto. Eu estou aqui e eu sempre falava que eu era crente. E antigamente, quando você falasse que você era crente, você era considerado um ET. Era um extraterrestre. Por quê? O que o pessoal falava? É o descrente. Não bebe, não fuma, não faz sexo fora do casamento. Era o rótulo. Todo mundo já falava. Estavam conversando sobre qualquer coisa, pornografia e tal. Eu chegava, o pastor chegou. E eu nem pensava em ser pastor, mas o pessoal já estava profetizando isso na minha vida, né? Primeira oportunidade de promoção. Eu entrei com mais de 50 trainees. Primeira promoção que teve foi a minha. E aí Deus foi me passando todas essas coisas, as bênçãos inexplicáveis. Bênçãos inexplicáveis. Você imagina, eu fui selecionado no Brasil, 5 pessoas, para ganhar uma bolsa para ir para os Estados Unidos fazer um mestrado. Eu fui um dos 5. Bênçãos inexplicáveis, porque eu não tinha nenhuma condição, nem inglês praticamente eu tinha. Inexplicável, mas são coisas que nós não conseguimos entender, são as bênçãos inexplicáveis. E aqui quando ele fala, olha, considerai o vosso caminho, pensem em toda a sua trajetória. Queridos, como eu falei, existem coisas que são inexplicáveis. Aí o texto continua dizendo, olha, vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. E ele continua: subam o monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Aqui Deus está falando que ele tem retido, que ele tem parado tudo, que ele tem segurado a bênção. E era o povo dele. Deus está falando com o povo dele, não é com o estranho, não é com o terceiro, Deus está falando com o povo dele. Que coisa, né? Ó, eu estou castigando vocês. Eu estou retendo a chuva, eu estou segurando, eu estou fazendo. Que coisa, né? Às vezes a gente pensa, Deus está fazendo isso com o ímpio. Meu querido, Deus trata com o povo dele. O povo lá de fora é o povo lá de fora. Esse povo, Deus não tem compromisso, porque o bom pai, ele cuida dos filhos. O bom pai, ele sempre vai fazer com que o filho vá além. Essa é a expectativa, né? Nós como pais, nós às vezes não deixamos os nossos filhos, a gente fala quebrar a cara nessa expressão, acontecer alguma coisa para que ele aprenda uma lição. Assim é Deus. Ele é o pai. Às vezes nós estamos, poxa, mas eu fiz tanto, mas você não fez aquilo que Deus estava mandando você fazer. E a gente não vai colher, porque o texto fala, e é claro, né, porque a palavra de Deus, ela permanece, ela é eterna. O texto é claro, Deus diz o seguinte: olha, é eu que estou segurando tudo. Você não está indo além porque eu estou freando tudo na sua vida. Aí a gente para e às vezes não pensa nisso. E aí o texto continua dizendo: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos, nos montes provoquei uma seca, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu servo, enviara. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. E no 24º dia do 6º mês, no 2º ano do reinado de Dário. Queridos, aí Deus move o coração do povo. E eu queria que você entendesse por que eu li o capítulo de Ageu todo. Porque muitos traumas da minha vida estão ligados a questões, né, com igreja. Olha, quantas vezes eu via meu pai, pleno sábado, depois de ter trabalhado a semana toda, meu pai trabalhava na construção como pedreiro, ir para a igreja, trabalhar na igreja de graça. Quantas vezes? Olha, essa semana a gente estão reformando os banheiros, aí estamos quebrando ali as paredes. Quem fez tudo isso foi meu pai. Nunca cobrou um centavo. Esse piso aqui, meu pai que botou, né? Tantas coisas, eu comecei a falar, gente, às vezes a gente ficava chateado, por que meu pai fez isso? Por que ele sempre se ofertava na vida da igreja, na vida de outras pessoas? Porque minha mãe tinha uma caderneta com um monte de missionários. Era missionários fora do país, era missionário no Brasil, que todo mês ela tirava dinheiro e mandava. E às vezes eu falava, por que não compra carne? A gente vai comendo ovo. E minha mãe, em vez de comprar carne, fica mandando dinheiro para missionário. Eu pensava nisso, e isso assim, deixa feridas. Mas eu vou te explicar o que Deus falou comigo. A nossa casa, eu falei, nós viemos de Minas Gerais, ali de Itueta, do lado de Aimorés, para morar aqui. Papai fez um cômodo, não tinha nem piso, e nós começamos a morar ali.
e crianças pequenas. Meu pai e minha mãe foram tendo filho, né? Porque não tinha TV, não tinha nada disso, e os filhos vieram, né? E com os filhos vinham também os agregados. Quantas vezes eu chegava vindo da escola, a ambulância de Tueta estava parada na porta da nossa casa. Gente que estava doente, vinha ficar hospedado na nossa casa para fazer exame. Eu tenho tanta história para contar, gente, desses dramas, dessas pessoas que vinham e a gente levava para fazer exame, levava no médico. Eu, com 6, 7 anos de idade, eu era o guia para os hospitais. Eu conhecia tudo quanto é hospital, IAPI, era tanta fila. Hoje, né? Hoje você vive numa maravilha. Mas antigamente não tinha posto de saúde de bairro, não. O negócio era tenso. Tinha que ir lá para o centro da cidade, para o IAPI, e aquela fila gigante, marcar horário com o médico, aquela outra fila gigante, consulta de 2 segundos. Uma vez veio um pessoal da roça, que era bem da roça mesmo eles, e eu, acho que tinha 7 anos de idade, fui levar no médico. E paramos no ônibus, entramos no ônibus, e antes de passar a roleta, a mulher do cara nunca tinha andado de ônibus. Ela veio correndo e deu um pulo sobre a roleta. Puf, pulou do outro lado. Aí a minha cara foi no chão. Eu falei, meu Deus, ela não sabia que a roleta passava. Ela achava que pagou, pulava. Muita história para contar. Depois, uma hora, num churrasco, numa festa igual ontem, a gente conta essas histórias. Mas, e a gente refletindo sobre tudo isso, né? Essa generosidade dos meus pais. Um dia estava eu e meu pai, quando ele já aposentado, fez a casa de praia lá em Praia Grande, e a gente sentado dentro da piscina na casa dele, e meu pai reclamando, né? Ah, porque seu irmão fez isso, seu irmão fez aquilo. Eu falei, pai, para um pouquinho. Você precisa reclamar de alguma coisa? Olha ali o tanto de carro que está aqui. Seus filhos tudo com carro. Começa a pensar. Aquele time seus amigos que estavam lá na roça, como é que eles estão hoje? Ele é mesmo, né? Eu prosperei. Eu assim, pois é. Aí nós começamos a falar sobre aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Gente, era uma época que a gente não tinha... Quem conhece o quichute? É da minha época. O quichute, aqueles tênis preto, né? Não posso chamar o quichute de tênis, né? Eu não sei o que era aquilo. O Conga, eu não sei o que era aquilo. Não era um tênis, né? Era alguma coisa, né? Que a gente calçava. Era um por ano. E o dedo do pé ia crescendo. E ele fazia aquela mágica, né? Para esticar pelos lados. Tinha que durar o ano todo. A calça de tergal, de ir para a igreja no domingo. Era único. E meu pai e minha mãe não tinham esse negócio. Tá chovendo? Vão para a igreja. A igreja batista ali na pracinha. Papai ajudou a construir aquela igreja. 7 anos de idade, a gente ia para lá fazer mutirão, carregar concreto no balde. Juntava 2, 3 para carregar um balde para bater laje. Era tudo na mão, não tinha caminhão, betoneira. Papai botava todo mundo. Estava chovendo, vamos para a igreja. Quantas vezes a gente falava o seguinte, hoje eu tô passando mal. Aí minha mãe, Jesus cura, vamos para a igreja. E aí, e essas coisas, né, elas assim, e eu quando criança eu fiz uma promessa. Tinha um temor do Senhor. Eu falei assim, eu jamais vou ser otário como meu pai e minha mãe. Igreja eu não vou servir, talvez eu frequente, mas eu jamais vou fazer como eles fizeram, o negócio de ajudar os outros, jamais eu vou fazer isso. E aí Deus começou a falar ao meu coração, e foi ali que virou a chave na minha vida. E um dia orando, eu fiz um jejum para ouvir Deus. Você já fez isso? Fazer um jejum, falar assim, eu quero ouvir Deus, Deus tem que falar comigo. E até parece, né, que Deus se importa, ou que Deus precisa disso, né? Mas Ele nos ama tanto que Ele não precisaria nos responder nas nossas ignorâncias, né? Mas Ele responde porque nos ama. E aí, fazendo um desses jejum, 3 dias, gente, no 3º dia eu estava vendo um anjo. Tem gente que fala que fez 100 dias de jejum, fala assim, rapaz, eu no 3º eu estava vendo um anjo, a fome era tão grande. Mas Deus falou comigo uma coisa interessante. Deus falou comigo, olha, antes a minha presença estava dentro do templo, era a arca. Agora a minha presença é onde a palavra é pregada, porque Jesus é a palavra viva. Aonde a palavra é pregada, a minha presença está. E aí aquela semana Deus começou a me trazer pessoas que começaram a ligar
que eu encontrei na rua, encontrei pessoas na rua assim, do nada. Falei assim, rapaz, olha, mudei do bairro, mas uma palavra da sua mãe mudou a minha vida. Sua mãe um dia me acolheu, mudou a minha vida. Ó, o seu pai. E foram tantas palavras de pessoas falando de cura, de milagre. E Deus começou a falar ao meu coração, olha, tudo aquilo que o seu pai e a sua mãe têm feito pela palavra tem dado resultado. E é isso que eu me importo. Então, queridos, Deus antigamente se manifestava pela arca, mas agora ele se manifesta pela palavra de Deus. Então, Deus começou a trazer isso na minha mente. E quando nós investimos em vida, nós estamos investindo no que interessa para Deus. Ali, Antigo Sossego, eu acho que nem sei mais o nome, era Sossego o nome do bairro, eu não sei qual é o nome que é hoje. José de Anchieta 3, né? Melhorou o nível do bairro, né? Mas o Sossego, minha mãe tinha um posto de saúde aqui, onde hoje é o negócio da Águia Branca. Minha mãe estava na fila ali, minha mãe sempre levou revista da escola dominical e entregava para as pessoas. E tinha uma mulher que estava na frente dela e minha mãe começou a evangelizar essa mulher. Filas longas é oportunidade de evangelismo, gente. Às vezes Deus te coloca numa fila para você evangelizar. Aí você fica o quê? Reclamando, falando mal do governo, falando da política. Não vai mudar nada. Você pode falar mal do Lula, do Bolsonaro, isso não muda nada. Não muda. O que muda uma nação, o que transforma um país é o evangelho. E por isso que nós temos que começar a mudar a igreja no Brasil, porque a igreja no Brasil virou um braço político. E nós não somos políticos. A nossa política é do céu, que transforma o mundo, é o evangelho, é a igreja que vai mudar. Então nós temos que aprender, aonde nós estamos, falarmos do amor de Deus. E minha mãe falando com a mulher de Jesus e tal, aí a mulher, poxa, você podia ir lá fazer um culto lá em casa, hein? Aí minha mãe de pronto, e minha mãe assumiu os compromissos, e quem tinha que dirigir, quem tinha que levar era a gente, né? Eu falo, pô, mas você faz esses negócios, a gente que se envolve, né? Mas botava todo mundo, fazia escala. Aí no sábado, vamos nós lá para a casa da mulher, lá no Sossego, e a mulher juntou umas 200 crianças. Então nós ali fizemos culto, e a mulher se converteu, e aí as crianças, sábado que vem tem de novo, tia? Aí a mamãe tem, aí no outro sábado estamos lá. E aí foi indo, e ali foi virando um ponto de pregação, e eu lembro um dia que minha mãe envolveu um monte de mulher para costurar calção, que era dia das crianças, minha mãe queria dar de presente calção para todos os meninos, e botou todo mundo para costurar. Aí foi aquela coisa, bala e tal. Hoje tem uma igreja, e uma igreja forte, que começou por causa de uma fila de saúde. Às vezes a gente fala, poxa pastor, mas a gente vai conseguir fazer, meu irmão? A palavra, onde a palavra é pregada, as coisas acontecem. E olha o que Deus fala com o profeta Ageu. Vocês estão em casas, algumas traduções falam casas forradas. Nessa aqui diz em casas adornadas. Ou seja, Deus não pede nada de quem está precisando. Deus fala, vocês estão em casas forradas, casas chiques. E a minha casa? E a palavra, como é que está? Porque, queridos, Deus, ele não vai pedir de quem não tem. Já vi gente falando o seguinte, eu não tinha nada e Deus mandou eu vender tudo. Mas se você não tinha nada, como é que você vendeu tudo? Não é inconsistente. Deus, ele só pede aquilo que ele já nos deu. Ele não vai pedir algo que ele não te deu. E quando nós começamos a reconhecer as portas que Deus tem aberto na nossa vida, na nossa casa, e eu estou num período assim de muita gratidão com Deus, sempre fui grato, mas vou ser sincero, as bênçãos, esse dia eu estava ouvindo aquele cântico, né? 1, 2, 3, bênçãos sem fim, eu chorei, eu fui ouvindo na moto, fui chorando, falei assim, cara, é muita bênção. Quando eu vejo a minha história, eu vejo da onde a gente veio, eu vejo como eu estou, não tem como não ofertar, não tem como não fazer. E ainda bem que a minha esposa entrou na mesma dinâmica que eu, e a gente faz as coisas assim sem pensar. A gente faz na gratidão. Então quando a gente olhou, a igreja precisa de energia solar, instalamos na igreja. Por quê? Deus moveu o nosso coração. E, gente, depois disso, Deus moveu tanta coisa na área financeira. Eu falei assim, caraca, não imaginei que eu fazendo isso, Deus ia abrir outras. E foi abrindo outras e outras. Eu falei, vamos comprar um painel de LED? Vamos. Aí o pessoal, e a igreja tem dinheiro? Eu falei assim, eu não estou olhando para a igreja, eu estou vendo aonde
Deus vai dar o dinheiro, e Deus deu o dinheiro. A porta veio e abriu outras portas. Você vê que a gente vai fazendo as coisas na igreja e a gente não fica numa petição de dinheiro, né? Porque nós entendemos o mover de Deus. Como Deus nos retribui de forma abundante. Gente, a nossa igreja entrou no sertão da Bahia com um projeto missionário, e agora nós vamos construir um negócio gigante, que já foi remodelado, preparamos o terreno, uma base missionária extremamente grande, um projeto social fantástico. Aí às vezes a gente fala, poxa, mas uma igreja lá da periferia de Vitória, num bairro de classe média baixa, como é que Deus faz um negócio desse? Porque Deus faz através da nossa fé. E depois eu vou até falar um pouco sobre como Deus tem aberto portas. Nós estamos abrindo mais 2 bases missionárias. E agora no final do mês de julho, vocês vão conhecer um missionário chamado Estevão. Vai vir ele e a família, vão passar conosco uma semana. O Estevão, ele está já trabalhando no projeto nosso lá em Botuporã e Tanque Novo. E é um jovem que a nossa igreja está abraçando o trabalho dele, um missionário. E ele já abriu uma casa de acolhida para crianças abusadas. Tem 2 menores já. Aí você vê tudo isso bancado por essa igreja. Você fala, pastor, como é que esse dinheiro aparece, esse dinheiro? Acontece. Fizemos uma festa ontem aqui que foi show, né? Todo mecânico de graça, pula-pula de graça. Todo mundo cobra, né? Fizemos de graça. Fazemos retiro de graça. Como a gente faz isso, pastor? Deus é o Deus que faz as coisas inexplicáveis. Queridos, aí a ficha, assim, quando a ficha começou a cair na minha vida, que tudo que eu estava recebendo era resultado dos meus pais. E eu falo isso com os nossos irmãos. Com os meus irmãos eu falo, olha, os nossos pais semearam para nós. Minha mãe e meu pai semeou. Agora o que nós vamos fazer daqui para frente? Eu quero continuar no ciclo de bênção. Eu quero que a minha filha, que já está sendo muito abençoada, vai ganhar neném essa semana, e tudo que você pode pensar ela ganhou. Pensa num enxoval top. E meu genro não teve que pagar 1 centavo. Foi tudo sendo presente. Aí minha filha, pai, porque quando ela ficou grávida e não tinha plano de saúde, e nos Estados Unidos é o seguinte, uma consulta é $350. É assim que funciona. Um exame, $200. Hospital, para ganhar a criança, parte normal, $5.000. Se for cesárea, $10.000. É assim, lá não existe SUS, não tem hospital público, é tudo privado. Ela, pai, eu não fiz o plano de saúde que a gente estava esperando gravidez para mais para frente. Eu falei assim, mas Deus é Deus, né? Se mandou agora é porque é bênção, né? E eu falei assim, minha filha, acalma o seu coração. Faz a lista de tudo que você quer para o seu filho. E ela fez a lista. Ela foi escolhendo, foi na Amazon, foi escolhendo e fez a lista, botou a foto. E nós oramos. E Deus foi dando. O berço, do jeito que ela queria. Foi vindo. As coisas foram acontecendo. Aí esses dias eu conversando com ela, ela falou, pai, tudo que eu coloquei, até o carrinho, que pode até levar no avião, que vira tipo um Moisés, sei lá, eu ganhei. Ganhei tudo. Assim, é Deus. As coisas inexplicáveis, quem faz é Deus. Não somos nós. Não é nossa dinâmica, é Deus. Mas eu vejo que Deus está fazendo isso, não é por causa dela só. É por causa dos pais que estão por trás dela. E eu entendo que as bênçãos que estão sobre a minha casa, sobre a casa dos meus irmãos, foram semeadas pelos meus pais. Porque do mangue da onde nós saímos, para onde a gente está, só Deus explica esse negócio. Porque pessoas que nasceram, que foram criadas na mesma rua, não estão aonde nós estamos. Só Deus explica. E aí hoje Deus me mostrando, eu falei assim, cara, eu agradeço a Deus. Os missionários que a minha mãe adotou, eu agradeço a Deus. As pessoas que nós hospedamos na nossa casa, eu agradeço a Deus. As pessoas que acolhemos, todos os esforços para que a casa de Deus receba as pessoas para ouvirem a palavra. Eu agradeço a Deus por isso, porque são bênçãos que vêm sobre as nossas vidas, porque os nossos pais
preferiram tirar da casa que já estava forrada, ou seja, já estava tudo tranquilo. Mas, gente, nós nunca ficamos sem teto, nunca faltou comida, tudo bem que não tinha picanha, mas nunca faltou comida, nunca faltou o abrigo, nunca faltou a casa. Ou seja, Deus, através do trabalho deles, influenciou muitas e muitas pessoas e vão influenciar gerações, né? As bênçãos que estavam sobre os nossos pais têm caído sobre as nossas vidas e vão continuar agora, porque eu quero preservar tudo isso para que os meus filhos, minha filha, né, e os meus netos recebam. É por isso que quando eu falo nas coisas de Deus, gente, eu tenho o maior zelo com esse negócio. Quando a gente fala em igreja, eu tenho o maior carinho pela igreja, porque eu entendo, primeiro, que a igreja não é minha. O pessoal fala, pastor, é a sua igreja? Não é, a igreja é do Senhor. Você é apaixonado pela igreja? Não sou, sou apaixonado por Jesus. Porque a igreja é a noiva de Jesus, não se apaixone pela noiva dele. Sirva a noiva dele. Se apaixone por Jesus e sirva a noiva. Então, quando nós servimos, e essa semana eu vendo o pessoal da igreja trabalhando, se ofertando, né? O coração se alegra. Te manda mensagem, está precisando de gente. Daqui a pouco aparece um monte de gente que ajuda a levantar uma caixa, ajuda a fazer uma coisa. Aí você vê, o pessoal está entendendo. Ontem, a turma toda, rapidinho, fizemos uma programação de excelência, e você vê isso. Porque, queridos, tem coisas que um psiquiatra não vai resolver, mas que vai ser resolvido na palavra, na igreja. Tem coisas que um psicólogo não vai conseguir fazer, mas uma depressão, uma ansiedade, um medo, vai ser curado na casa de Deus, pela palavra de Deus. Tem terapeuta de casal que não tem a mínima ideia de como aconselhar, mas a palavra de Deus vai ter como aconselhar. E é onde o Espírito Santo de Deus se manifesta, a palavra é pregada. E quando nós investimos na pregação da palavra, vidas são transformadas. Quando eu vejo hoje Paratinga, quando nós começamos o trabalho na cidade, hoje a nossa igreja tem 4 igrejas em Paratinga, só a nossa igreja. E eu vejo pessoas, igual o irmão Zequinha, que eu queria um dia trazer aqui na igreja. O irmão Zequinha, o pastor Adelson pregou lá, no antigo bar. Era um bar. E o senhor Zequinha foi e ouviu a pregação, aí ele falou, pastor, o senhor vai lá no meu estabelecimento comercial e faz um culto? Eu falei com o missionário, o pastor Éder, falei assim, pastor, vai lá, combina com ele, faz um culto lá no estabelecimento comercial dele. Eu pensei que era uma venda, né? Aí na terça-feira à noite o Éder me liga, pastor, é um bar, estava todo mundo bêbado. Aí eu falei, irmão, preguei a palavra. E ele pediu para voltar semana que vem. Aí na outra semana o pastor voltou, ele não tinha deixado ninguém beber. Aí o pastor pregou. Aí ele falou, pastor, vou fechar o bar. Aí eu falei, pastor, agora aluga o bar. Eu tenho as fotos da gente pegando as bebidas, que ele falou assim, então vão dar a bebida, tá nada, vamos jogar tudo fora. Jogamos a bebida toda fora, que um monte de cachaça, cerveja, tornamos tudo, jogamos fora. Hoje é uma igreja. Muitas pessoas foram salvas da depressão, do suicídio, curas físicas, emocionais, espirituais, onde era um bar. E na placa que estava escrita Brahma, esse negócio, eu vou e botei Igreja Batista de Getsemane. É o Evangelho. Você vê, quando você investe num negócio desse, e a gente teve a oportunidade, nós temos parceria com os americanos, e 2 igrejas nos Estados Unidos nos doaram 2 templos. E vieram 20 americanos. Foram lá para o sertão da Bahia, num calor de lascar. Aquele monte de americano, e veio uma galera dos Estados Unidos que são muito brancos. Nos Estados Unidos você tem branco, tem negro, tem tudo. É igual o Brasil. Mas veio um time que era ali do centro, que era mais branco. Quando eles chegaram com aquele calor, eles quase morreram. E você vê aqueles homens ali doando, porque nos Estados Unidos você tira 10 dias de férias. Não tem um mês. E geralmente as férias não são remuneradas. E eles vieram, passaram 10 dias do tempo de férias deles. Pagaram para vir, pagaram para o templo e estavam ali construindo. Aí a gente diz, por que esse povo é próspero? Por que esse país prospera? Por que é a maior economia do mundo, hein? Porque investe aonde está a palavra de Deus. E essas coisas, queridos,
ninguém faz. É interessante que às vezes nós ficamos, né? Eu vou dar o dízimo na igreja e onde esse dinheiro vai parar? Eu vou dar a oferta, onde vai parar essa oferta, né? Meu irmão, não esquenta a cabeça com isso não. Porque essa parte é com Deus. A nossa parte é semear aonde as coisas vão acontecer. Porque olha, se você era do mundo antigamente, né? Você ia aí numa balada, num bar, sei lá, você pede um uísque, você não fica questionando, massa, tá caro. Não, né? Você quer se mostrar, né? Bota ainda a garrafa assim virada para todo mundo ver. Mostrava, né? Que ninguém que faz mais isso, né? Mas hoje, chega quando as coisas de Deus, não, a igreja está investindo mal o dinheiro, a igreja podia fazer outra coisa. Meu irmão, esquenta a cabeça com isso, não. O negócio seu é investir na palavra. Olha, Davi, ele coloca no coração, eu estou aqui em casa e Deus está sem casa. E há um tempo atrás, eu tive a oportunidade de estar com um empresário, e esse homem é mora no Rio de Janeiro, e o homem tem, assim, aviões, várias empresas, um homem que tem muito dinheiro. E esse homem, a gente estava conversando, e ele falando, pastor, eu tenho um projeto de, em breve, eu vou doar parte da minha fortuna para os pobres. Eu falei, legal, um homem muito rico, um homem que deve ter uns 70 bilhões na fortuna dele, falou assim, eu vou doar parte da minha fortuna para os pobres. Eu falei assim, legal, você doar aí 1 bilhão, você quer resolver o problema seu ou do pobre? Porque o pobre, se você comprar 1 bilhão em comida, 3 dias depois vai estar todo mundo com fome. E Jesus disse que nós sempre teremos os pobres entre nós. Você não vai resolver o problema dos pobres. Agora, se você pegar esse dinheiro e você investir na pregação da palavra, você vai transformar a vida de pessoas. E um homem que nunca pisou numa igreja, ele falou, mas como funciona isso? Eu comecei a mostrar aonde o evangelho entrou, o que o evangelho fez. E esse homem falou, pastor, realmente. Eu falei assim, porque às vezes você está querendo dar o dinheiro, tipo assim, estou bem com Deus. Nunca fui na igreja, continuo fazendo minhas coisas erradas, mas já dei um dinheiro aí, estou bem com Deus. Mas quando você investe na palavra, você transforma vidas. E nós começamos a falar com aquele homem, e aí já chegou um outro empresário que era evangélico, e começou a falar, olha, o evangelho tira as pessoas de qualquer situação. Depressão, tira casamento quebrado, transforma casamentos quebrados, situação financeira degradante, o evangelho transforma, pecados acumulados, drogas, alcoolismo, o evangelho transforma a vida das pessoas. E aquele homem falou o seguinte, rapaz, eu tenho que investir no que dá certo. E é um dos que ajuda os projetos da nossa igreja. Às vezes você não sabe de onde vem o dinheiro que nós estamos fazendo, tanta coisa, né? Vem desses homens. Homens que não pisaram na igreja. Recentemente, o dono do Extrabom, o Coutinho, fez uma oferta generosa para um dos projetos sociais. E uma das bases que nós vamos construir é com recurso, parte da oferta que ele deu. Homens que entenderam que quando semeia no evangelho, mesmo sem ter frequentar a igreja, mas eles entendem que o evangelho pode transformar. E eu queria que você fosse abençoado dessa forma. Porque, queridos, a Coreia do Sul saiu de um lixão, de uma pobreza extrema, para se tornar uma economia importante no mundo. O pastor Paul Chun, ele estava contando num dos livros que a igreja dele tem mais de 14 mil empresários. Empresários, não estou falando microempresários, empresários, homens com empresas grandes. 14 mil. E esses 14 mil estavam no lixão quando a igreja começou catando lixo. Hoje os caras são empresários no país. Sabe por quê? Porque eles investiram na palavra. Quando você investe na palavra, quando você investe na pregação do evangelho, esse dinheiro é transformado. Os seus filhos são abençoados. Às vezes a gente fala assim, mas pastor, eu tenho tão pouco, né? Mas Jesus, ele gosta de falar essas coisas. Jesus, é interessante que Jesus, ele faz uma análise, né? Não foi nenhum profeta, nenhum pastor, foi o próprio Jesus. Jesus estava no templo, perto do gasofilácio, é onde entrega as ofertas, e uma mulher, um rico chegou, botou muito dinheiro.
Os ricos botando muito dinheiro. Aí chega uma velhinha, um viúvo e coloca 2 moedas. Aí Jesus fala, agora entrou a maior oferta do dia. Coisa, né? Aí os discípulos, mas como? Teve um cara que deu 1 milhão, o outro deu 2. Jesus falou, mas aquele tinha muito dinheiro no banco. Agora essa mulher, ela deu tudo, porque ela entendeu o seguinte, olha, já não tenho nada. O pouco que eu tenho eu vou dar, porque eu sei que Deus vai abrir as portas. Foi o que aconteceu na minha família. Meus pais não tinham muito, mas eles entenderam aonde eles deviam investir. E hoje eu e meus irmãos, nós somos o resultado de pais que entenderam isso. Começou lá atrás. E eu não quero que isso se perca na minha geração. Eu quero semear muito para que a minha filha continue colhendo. E ela tem um coração e entende que tem. Muitas das vezes, minha filha estudava fora, e eu mandava o dinheiro para ela, e ela tirava o dízimo do dinheiro que eu mandava. Eu falei assim, minha filha, mas eu já dizimei esse dinheiro. Pai, o senhor dizimou. Agora eu ganhei, eu tenho que dizimar. Eu falo, 2 vezes dizimado o dinheiro. Adotava missionário, adotou criança lá na África. O Atutu adotou, eu que pagava, mas ela que adotava. Entendeu a generosidade? E está colhendo hoje. E às vezes a gente retém. E olha que o texto diz, olha, eu retenho a chuva, eu retenho a bênção, eu retenho o fruto. Porque não somos generosos. Porque a gente acha que é muito. Né? Gente, não estou pedindo dinheiro, não. Porque como eu falei, a nossa igreja tem avançado. E vamos avançar muito mais. Mas eu queria que você avançasse também. Queria que isso não ficasse só comigo, só com a minha família, com a minha casa. Eu queria que isso ficasse com você. Por isso, coloca isso no seu coração. Como o profeta Ageu, ele fala, olha, a minha casa, ela precisa ser reconstruída. E quando eu falo na casa, que nós estamos falando na palavra. A palavra precisa ser pregada. Nós precisamos alcançar pessoas. Nós temos um projeto no Sudão do Sul. Queremos ir para a Índia. Esse mês de julho eu vou fechar o ciclo dos mantenedores. Nós vamos abrir uma igreja na Índia, onde pessoas serão transformadas. E tudo isso é pelo Evangelho. Eu fico imaginando, Deus ele se preocupa com crianças sendo forçadas a casar lá na Índia com adultos. Imagine, uma menina de 12 anos tendo que casar com um homem de 50. Isso acontece. Você sabe o que vai mudar isso? O Evangelho. É o Evangelho que vai mudar isso. Agora, como ouvirão se não há quem pregue? Como vai acontecer se nós não investimos na palavra? Nossa casa está fora. Pastor, deixa eu terminar aqui. Deixa eu comprar uma TV de 70 polegadas. Nós estamos nesse nível, né? O cara tem uma TV de 32 que ele assiste. Mas, pastor, eu queria uma imagem maior. Então, senta mais perto da televisão. A imagem fica maior, né? Você está a 3 metros da televisão, está achando ela pequena. Senta 1 metro que ela vai ficar grande, né? A gente está pensando em coisas que... Não estou dizendo que você não vai ter, não. Estou dizendo que você vai ter. Porque quando você investe no reino, essas coisas aparecem para você. Elas vão te acompanhar, elas vão te seguir. Essa que é a coisa interessante. Você investe no reino e essas coisas vão vir. Agora, quando nós corremos atrás dessas coisas, as outras coisas não vêm. Vamos orar, que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Esse é o momento que nós renovamos, né, o nosso compromisso com Jesus, onde nós lembramos, né, que Ele ressuscitou e Ele vive, e nós temos livre acesso à sala do trono. Senhor, eu quero agradecer pela Tua palavra. Agradecer porque um dia o Senhor inspirou o profeta Ageu a transformar a vida daquela nação. Ó Pai, que venhamos ser inspirados a priorizar aquilo que o Senhor prioriza. O Senhor prioriza a pregação da palavra. Que venhamos a priorizar, ó Pai, as coisas que têm a ver com o Teu reino. Eu te agradeço por esse tempo e a oportunidade de trazer aos meus irmãos essa palavra. Eu agradeço pelos meus pais, que sempre nos ensinaram a honrar a Tua casa, a honrar o Teu nome. Eu oro no Teu nome, Jesus. Amém.